Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da terceira temporada do Procurando o Quê? O podcast da Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a ESAPERGS. Sou Adriana Menezes de Simão Kuhn, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e diretora-presidente da ESAPERGS. Aproveite nosso segundo episódio de 2025, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, sigam o perfil @ESAPERGS no Spotify e no Instagram e acompanhem os episódios anteriores e os que ainda vêm por aí. O tema de hoje é urgente e sensível, especialmente para nós gaúchos: meio ambiente e inundações sob a perspectiva jurídica. Este episódio marca 1 ano das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 e nos convida a refletir sobre o papel do direito diante de eventos climáticos extremos. Para esse debate, temos a honra de receber 2 convidadas com trajetórias consistentes e compromisso com a causa ambiental. A Amanda Modotti é procuradora assistente de defesa do meio ambiente da PGE de São Paulo, mestre em gestão de políticas públicas pela FGV e especialista em direito ambiental. Ela coordena o grupo de trabalho de sustentabilidade e meio ambiente do CONPEG e é conselheira do CONSEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, para o biênio 2025 a 2027. Sua atuação busca articular o direito ambiental com políticas públicas sustentáveis, focando em soluções institucionais e sistêmicas. E Vanesca Buzelato Prestes, que é advogada, doutora em Direito, professora e ex-procuradora municipal de Porto Alegre. Com mais de 30 anos de atuação nas áreas de meio ambiente, urbanismo e regularização fundiária, foi conselheira do CONAMA e tem coordenado projetos voltados às mudanças climáticas e à revisão de planos diretores em diversos municípios brasileiros. É reconhecida nacionalmente como referência em direito ambiental e urbanístico, sempre atuando na formulação de políticas públicas e instrumentos jurídicos sustentáveis. Vanesca, seja muito bem-vinda. Gostaria de começar pedindo a sua visão sobre o tema. No que consistem as mudanças climáticas sob seu ponto de vista e como o direito tem lidado com essa realidade? Bom, olá a todas. Amanda, Adriana, é uma honra enorme estar aqui com vocês, conversando nesse podcast, conversando com um tema que é tão sensível, sobretudo a nós, gaúchos, que estamos sentindo diretamente os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, primeiro, para a gente compreender o que são as mudanças climáticas, é importante estabelecer aquela oscilação normal que o tempo tem, os efeitos do El Niño, da Laninha, aquilo que a gente estuda no colégio, né, nas ciências. Tivemos a pequena era do gelo, os vinhedos que eram muito antigamente na Inglaterra, passam a ser na França. Quer dizer, isso foram mudanças que naturalmente se deram ao longo do tempo. Só que quando a gente fala dos efeitos das mudanças climáticas hoje, passado todo esse período, a gente está tratando dos efeitos antropogênicos, ou seja, aqueles causados pelo homem, né? E esses efeitos, eles estão diretamente relacionados aos gases de efeito estufa, que são os gases que nós utilizamos no nosso cotidiano, na sociedade cada vez mais consumista, que depois da era da Revolução Industrial, ela atingiu uma escala que na nossa área a gente estuda como os efeitos do risco, né? A produção toda dos efeitos do risco. Então, a partir de 1988, se organizam os painéis intergovernamentais a partir do IPCC, que chama. E o IPCC, ele produziu uma série de relatórios ao longo dos anos. Ele é um organismo internacional comandado com a ONU, integrado por cientistas dos mais variados países que integram a ONU. Né? Então, isso tudo, nós temos os relatórios anuais e que geram as COPs, que são as conferências das partes. Durante o período entre as COPs, esses especialistas vão produzindo os relatórios. A partir de... Nós já
já temos um grande número de relatórios. Eu vou destacar aquele de 2008, porque foi o primeiro momento em que a gente começou a falar em adaptação climática. Porque até então se falava em redução, em minimização dos efeitos, não podemos atingir um nível de aquecimento, né? Porque o aquecimento é como se a gente tivesse uma grande bolha e aquilo produz, né? Então, os efeitos disso, que é o degelo, a escassez hídrica, paradoxalmente, né? Porque o degelo transforma a água em salinizada, não dá para tomar, o custo da dessalinização é enorme, né? Tem toda a questão da agricultura, etc. e tal. Né? E temos também como os efeitos dessas mudanças climáticas, as mudanças, toda a questão do fogo, né? Que nós no Brasil, né, os grandes incêndios no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, isso tem sido difundido bastante nos últimos tempos. Então, esse relatório de 1988, ele destaca que foi o quarto relatório das partes, ele destaca, diz, olha, nós estamos já numa fase que nós temos que discutir também adaptação, né? Então, e de lá para cá, o último relatório de 2022 já entra diretamente, né, depois do Acordo de Paris e tal, ele entra diretamente dizendo, se não adaptarmos, já elevamos quase 1 grau, os dados do ano passado são nesse sentido. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente está diretamente numa escala geográfica, né, numa latitude, que tem sido apontado como um dos locais cujos efeitos serão mais significativos, né? E não é de graça, então, que nós tivemos, então, todos esses efeitos. A gente fala de maio de 24, mas também tivemos setembro de 23, tivemos março, né? Nós, reiteradamente, e os períodos de seca também já bastante intensos. Sim, inclusive, né? Agora, né? Um período Inclusive seca, agora, vivendo, que se relaciona diretamente à escassez hídrica, né, que tem todos os efeitos na economia, na vida das pessoas, diretamente relacionado ao modo de produção e modo de vida, né? Inclusive, o que se produz, como se produz, né? Com um esforço bastante intenso das universidades em aprofundar, né, e da Embrapa aqui no Brasil, de aprofundar como se muda as práticas todas para dialogar com esse tema, que não é mais lá como no início, né, do painel intergovernamental em 2001, algo que poderia acontecer, né, mas é algo que está acontecendo. Quer dizer, aquilo que eles diziam lá atrás, né, vem acontecendo e com uma escala muito mais intensa e antecipando, infelizmente, não é, Amanda? Sim. E Amanda, bem-vinda também ao Procurando o Quê? Eu gostaria que você falasse um pouco, então, sobre a atuação da advocacia pública frente a esse contexto de desafios ambientais. E, primeiramente, agradecer o convite, falar que é uma presença, um prazer estar aqui nesse podcast só de mulheres hoje, né, também bem, para conversar sobre um tema social, sobre o meio ambiente, inundações e desastres decorrentes de mudanças climáticas, sob a perspectiva dessa era do antropoceno, né? Falou a doutora Vanessa. E quando a gente olha para a situação de advocacia pública nesse cenário complexo e desafiador das mudanças climáticas, a gente percebe que o papel da nossa advocacia pública tem evoluído significativamente, né, ao longo do tempo. Tradicionalmente, a gente se limitava a representar o poder público, né, e atuar muito reativamente em relação às demandas ambientais ou não. E hoje a gente evoluiu para o entendimento de que o debate jurídico tem se aprofundado na compreensão de que essa atuação ela não tem que estar a defender os interesses do governadores, mas sim os interesses permanentes do Estado mesmo, né, do Estado de Direito e, consequentemente, o interesse público
primário que apoia a proteção ambiental e a garantia de um futuro sustentável. E a partir disso, a gente tem visto desses investimentos de mudança a gente vem ocorrendo pós-revolução industrial e mais recentemente a gente vem sentindo na última década, né? Crescente a judicialização dessas questões ambientais. Significa que muitos dos debates sobre políticas públicas e responsabilização por danos ambientais estavam chegando nos tribunais e, por via de consequência, aqui na nossa advocacia pública, né? E o que a gente tenta fazer aqui em São Paulo, menos, e eu sinto que, em geral, na AGU e nas demais procuradorias, é a civilização de uma ambiental e climática, né? A atuação que antes era reativa, como eu já disse, a gente defendia muitas vezes políticas que eram criticadas, enfim, ambientalmente não eram as melhores. Ela passa a ser mais colaborativa na criação dessas políticas e engajada na defesa do meio ambiente, né? Inclusive com a participação ativa em acordos, buscando soluções processuais e litígios estratégicos. Enfim, eu sinto que recentemente a gente tem observado uma mudança importante na postura. A gente vê que a AGU, por exemplo, criou em 2023 a Procuradoria Nacional da Defesa do Clima e Meio Ambiente, a Pronaclima. Aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma assistência de defesa do meio ambiente, que atua junto ao contencioso e assessora a Procuradora-Geral, que é o cargo que hoje eu ocupo. E a gente procura cada vez mais possível a solução conceitual de conflitos ambientais e o ajuizamento estratégico e ações com infratores e para a reparação do dano ambiental, já que uma das maiores fontes de emissão, né, de gases de efeito estufa é a mudança do solo, em outras palavras, o desmatamento, o que a gente tenta combater das situações contra predadores, especialmente os contuáveis, né? Então, eu sinto que é isso, me refere diretamente às inundações, eventos climáticos extremos. Eu vejo que a advocacia também se tornou crucial, não só no eixo da mitigação, como no eixo da adaptação, como disse a doutora Vanessa, que ultimamente vem surgindo muito forte, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente teve diversas ações, acredito que ainda no Brasil também, depois das chuvas de São Sebastião, que buscam compelir o município e o Estado a implementarem medidas de prevenção e mitigação e resposta a desastres. E a gente tem atuado em todas essas ações, muitas vezes caracterizadas como processos estruturais, litígios complexos, buscam soluções de longo prazo, envolvendo diversos atores, prefeitura, estados, Ministério Público, Defensoria. E a advocacia pública tem um papel fundamental e vem crescendo nesse papel na construção de soluções dialogadas, né? Promover a articulação interinstitucional, a cooperação com a sociedade civil, buscar o equilíbrio entre as políticas públicas e as necessidades da população afetada. Muito embora tenhamos limitações materiais ou de autonomia, enfim, a gente tem evoluído nessa capacidade de atuar de forma proativa, né? Em suma, eu acho que a advocacia pública está num ótimo momento, está num processo de amadurecimento em relação a litígios climáticos, as políticas públicas climáticas, e é um desafio, mas também é uma grande oportunidade para a defesa do meio ambiente, né? Para a nossa geração e para as próximas. Excelente, Amanda, obrigada. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estamos de volta com o Procurando o Quê? Estamos de volta hoje conversando sobre meio ambiente e atuação jurídica com Amanda Modotti e Vanessa Prestes. Amanda, como essas questões têm sido enfrentadas, então, no contexto de São Paulo, né? Especialmente diante das tragédias de São Sebastião e dos incêndios que ocorreram também nos períodos de estiagem? A gente teve em São Paulo, em março de 23, uma situação bem complicada de chuvas, claro que não tão grave quanto vocês sofreram aí no Rio Grande do Sul. A gente teve boa parte do nosso litoral norte destruído, né?
E foi um verdadeiro desafio que permite ilustrar muito bem as complexidades da advocacia pública nessas políticas públicas climáticas e nesses litígios climáticos mesmo, né? Eu acho que aqui na PGE a gente tentou ter um papel multifacetado, né? A gente tanto representou o Estado em juízo nessas demandas, a gente teve ajuizamento de mais de 20 demandas pelo Ministério Público, visando obras de adaptação e de regularização fundiária, e a gente também atuou muito na interlocução com a população, com a sociedade civil mesmo, né? Então, a gente atuou fazendo audiências públicas, a gente participou de todas, sentiu qual era a necessidade daquela população naquele momento, como é que a gente partiria para uma regularização fundiária. A gente esteve sempre junto ao governo, e junto com a gente a Defensoria, o MP, no momento crítico em que não houve diálogo, a gente teve que agir proativamente e ajuizar uma ação para que essas pessoas que resistiam deixassem as áreas de risco iminente. A gente ajuizou cautelares pedindo autorização judicial para remoção compulsória e demolição de construções, né, que estavam em risco ali. E a gente atuou muito ali durante também a construção de políticas de prevenção a desastres, que teve que acontecer tudo meio que ao mesmo tempo, né? A instalação de sirenes, a contratação daquele alerta da Defesa Civil por broadcasting. Então, e no pós-desastre, a PGE seguiu assessorando essas políticas de regularização fundiária e de prevenção de desastres, nas contratações, enfim, na orientação das pastas envolvidas. E agora a gente tem sofrido, desde o último ano, nos períodos de estiagem, o ano passado foi muito crítico aqui, uma realidade recorrente de incêndios, muitas vezes criminosos, e a gente passou a assessorar a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística na criação de políticas de enfrentamento desses incêndios em época de estiagem. E a gente tem uma política aqui, que é o São Paulo Sem Fogo, muito assessorada pela PGE, a modelagem, enfim. E nesse contexto a gente também tem atuado junto com a Polícia Militar Ambiental, orientando nas autuações dos infratores, dos incêndios criminosos, enfim. E junto com o MP também, acionando, ajuizando ações contra esses infratores. E além disso, como pontuou a doutora Vanesca, a gente também a adaptação, o viés de adaptação das mudanças climáticas, ele tem sido muito forte, especialmente nos últimos 5 anos, eu sinto. A gente está assessorando, por exemplo, políticas de adaptação como climatização de escolas públicas, que hoje é uma realidade, com as ondas de calor, enfim. A atuação da advocacia pública em São Paulo reflete uma dinâmica extremamente complexa e interdisciplinar, né? A gente vem de um movimento de defesa reativa, mas a gente está crescentemente indo para uma postura proativa, colaborativa e estratégica, né? Especialmente diante desses desastres e desses eventos climáticos. Então, há aqui um esforço visível para conciliar a defesa do interesse do Estado com a defesa do meio ambiente, apesar de existirem desafios, né? Para que essa atuação seja alinhada com as melhores práticas ambientais. Enfim, é um campo em constante evolução, aprendizado e fundamental, né, para o nosso futuro. Aprendendo com as tragédias, né, ao mesmo tempo que Sim, aprende. Né? E, Vanesca, tu poderia nos dar alguns exemplos desses processos estruturantes e essa revisitação de conceitos jurídicos clássicos que possam auxiliar a advocacia pública frente a essa nova realidade de eventos extremos? Claro. Eu queria também dialogar um pouco sobre esse novo papel que a Amanda coloca super pública, bem, né? Da advocacia pública, porque ele vai... para responder a sua demanda, a gente precisa refletir um pouquinho sobre esse papel. Então, diferente de quando eu iniciei lá há mais de 30 anos,
nós não tínhamos claro a função, o que era essa função ambiental, né? Então, eu acho que nesses anos todos houve uma afirmação, né, dos princípios constitucionais, do caráter do 225 da Constituição, que isso integra. Então, não é uma política separada. E hoje, depois de toda essa evolução, nós tivemos os ciclos do direito ambiental, né? Passamos primeiro pelo direito ambiental defendendo, trabalhando os temas fauna, flora, água, ar e solo, 5 elementos do ambiente. Depois tivemos o ciclo da biodiversidade, que trabalhava um pouco mais os elementos integrados, né? Hoje a gente está diante já nesse ciclo das mudanças climáticas, não podemos trabalhar urbanismo separado de meio ambiente, separado de regularização fundiária, separado de muitos momentos da contratação sustentável e das licitações sustentáveis, né? Então, nós temos hoje todo esse movimento leva com que a advocacia pública, que na administração pública, sobretudo a municipal, que é o meu caso, ela é uma das mais estáveis, né? Como mais estáveis no sentido de permanência, ela leva também para o gestor a visão desses conteúdos, né? Então, hoje me parece que a gente tem, como advogado público, 3 funções. Primeiro, revisitar os nossos próprios conceitos à luz dessas situações. Aqui, por exemplo, nas enchentes, nós precisamos criar, e foi muito a advocacia pública, União, Estado, e junto com o município de Porto Alegre, que criou um novo modelo de contratações para o período, porque ele não atendia aquela necessidade imediata, ao mesmo tempo que precisava dar uma resposta ao gestor, que precisava de uma imediatidade, né? Sim. Quando a gente discute agora os novos planos diretores, o que fazer nessas áreas. Então, os novos planos diretores que estão debatendo a partir da alteração do Estatuto da Cidade de 2012, né? Lá em 2012 nós já tivemos alterações legislativas porque estávamos vivendo desastres no país, né? Relacionados à chuva, né? A quantidade de enchentes. Então, quando se discute essas áreas que estão sujeitas aos desastres, a gente precisa de novos modelos que o direito administrativo talvez não responda da forma como a gente estudou e enxergou. Então, a gente está revisitando essa, digamos assim, primeiro, internamente, né? Segundo, a revisitação de conceitos, e para revisitar conceitos precisa conhecer a prática, né? Por isso que eu fico super feliz ao ouvir assim, a Amanda aqui, jovem, representante lá da Procuradoria no Conselho de Meio Ambiente. É assim que a gente trabalha a transdisciplinariedade, né? E esses temas a gente não tem como trabalhar de forma integrada se cada área mantiver as suas verdades, né? Se cada área não conseguir estabelecer esses pontos mínimos dos conceitos a serem, esses novos conceitos a serem produzidos, que enxerga os efeitos das mudanças climáticas como uma necessidade de ser enfrentada, mas que também enxerga a necessidade de trabalhar a prevenção. Eu não falo mais nem de precaução, né? Prevenção, que lá na Rio foi apontado, né, na conferência foi apontado o princípio da prevenção e da precaução. Hoje a gente já está diante da prevenção, porque aquilo que já foi colocado naquele período já tem ciência suficiente para nos apontar que não é uma probabilidade, mas é uma realidade, né? Então, nós precisamos trabalhar esses 2 pontos. E o terceiro é olhar para as nossas práticas internas, né? Porque nós também produzimos, né, o sistema e aí, quando eu digo as nossas práticas internas, é o sistema de justiça. Nós somos integrantes, como advocacia pública, nós somos integrantes de um sistema de justiça que também precisa se olhar internamente para responder a esse modelo novo, né? Faz 1 ano que o nosso sistema de justiça aqui parou. Tu imagina isso? Claro. A gente
E parou por quê? Porque todo o maquinário dos tribunais era no primeiro andar. Sim. Nunca se imaginou, né? Nunca se imaginou. Então, é interessante a gente, quer dizer, o que mais? Como é que são os nossos modelos internos? O que a gente está produzindo e como a gente enfrenta, né? Quando a gente fala das funções da advocacia pública, tu tem a defesa, agora essa quantidade de ações de indenização, Sim. enfim, elas fazem parte de um contexto que também precisa ser verificado no sentido aferido, não só daquele ponto de vista processual. Por isso é super interessante quando a Armanda traz a questão e a pergunta também do processo estruturante, porque muitas vezes a gente não tem a resposta para aquele caso concreto, porque a solução desse litígio, ele é uma solução do direito interindividual. E quando a gente trata este conteúdo, a gente está tratando de uma matéria que é difusa e às vezes coletiva, né? Então, a revisitação desses conceitos, inclusive para responder determinadas demandas, ela é substancial. E também olhar para os nossos próprios, digamos assim, para as nossas próprias práticas internas, é porque na advocacia pública, sobretudo no consultivo, né, nós temos um enorme espaço para apontar essas próprias fragilidades dos modelos. Nós poderíamos passar aqui falando de cada área, né? Eu falei dos contratos, né? Falei do modelo de contratação, mas a gente poderia falar de resíduos sólidos, a gente poderia falar de eficiência energética nas construções do poder público, né? A gente poderia falar de certificações nas aquisições, né? A gente poderia falar na diminuição do uso de diminuição de consumo, a gente poderia falar de merenda, né? Sim. Nós já mudamos, já evoluímos bastante, inclusive por meio do direito, já podemos comprar merenda escolar dos próprios produtores locais para não ter que fazer todo o transporte, né? Sim. Então, esse cálculo, que é um cálculo econômico, ele tem um respaldo jurídico que cabe a nós fortalecer. Porque eu acho, e cada vez eu estou mais convencida disso, né? Depois dessa experiência toda no município de Porto Alegre, com a aposentadoria, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com municípios do interior do Rio Grande do Sul e bastante afetados, inclusive, por toda a enchente do ano passado e de 2023, e eu tenho percebido muito claramente que a função do advogado, muitas vezes não é nem um procurador naquele sentido de permanência, né, no poder público, ele vai além da função, ele é tipo um conselheiro. Sim. Porque hoje o que a gente fala, o que a gente tem feito é muito essa análise empírica dos riscos, né? Do risco da contratação, do risco do que tu vai investir, de como que tu sai de determinado problema, né? Então, aqueles que têm uma formação maior para ter uma análise mais ampla do problema enfrentado, eles conseguem auxiliar mais a gestão. Sim. Né? E quando a gente trabalha esses elementos de compreender, bem o que a Amanda trouxe, Eliane, de compreender que a gente integra um sistema de justiça em que, em muitos momentos, a gente tem papéis ali a desempenhar. Se a gente não compreender que tem esses papéis a desempenhar e que, às vezes, o diálogo interinstitucional ele é mais importante do que a defesa da tese, Sim. a gente não vai avançar. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que a gente tem um caminho grande de compreender e cada vez mais precisa fazer eventos, né? Precisa ouvir especialistas, a transdisciplinariedade, ela precisa ser compreendida e vivida por nós, né? E nessa ideia toda das várias ciências, também nós precisamos compreender que em determinados momentos a gente tem que dar os limites, né? Os limites, olha, até aqui dá para ir. A gestão de riscos, ela está diretamente relacionada,
né, a estes limites que a gente pode estabelecer. O autor que eu estudei no doutorado, Luhmann, né, ele fala muito de uma função estabilizadora da norma jurídica. E, na verdade, quando a gente está na parte consultiva, nessa parte da formulação da política pública, quem faz isso são as procuradorias. Né? Quem diz o que é o direito, como tu faz, como tu trabalha na regularização fundiária, quer dizer, eu vou tirar tudo, eu vou tirar alguém, eu não vou tirar alguém. A formulação jurídica ela é essencial. E se a gente não compreender que essa formulação ela tem que ter bases técnicas para além do direito, possivelmente nós não vamos ter essa visão mais ampla que necessita para enfrentar esses problemas, né? E a mesma coisa na revisitação de institutos antigos que a gente tem classicamente, né? Que estudamos lá para os concursos públicos e que precisam ser aplicados frente a esses novos desafios. Porque a gente está discutindo... Os próprios institutos processuais, né? Claro, sim. Por exemplo, não adianta eu alegar uma ilegitimidade de parte numa ação estruturante que eu tenho que resolver um problema de enchentes, entendeu? Eu vou matar o processo ali, mas eu não vou resolver o problema, né? Exatamente. É um excelente exemplo. Esse aí a gente precisa resolver o problema e não ficar... processo, porque senão volta. Né? Ele vai voltar e talvez com mais... Com mais força. Com mais força. Né? E a mesma coisa com relação às próprios pessoas, os afetados, né? Tem que envolver os afetados, tem uma decisão, uma das únicas que eu conheço ainda do Supremo, né? Que é naquele caso do Rio de Janeiro, que envolve a retirada das pessoas, foram notificados, a revisitação do exercício do poder de polícia, notificados mais de uma vez e resolveram ficar, ajuizamento de ação, né, Defensoria Pública ajuizou a ação, porque tiveram uma série de prejuízos, teve mortes, e a decisão disse, olha, né, foram avisados, no âmbito do direito dos desastres, a compreensão dos próprios institutos que a gente trabalha é diferente. Sim. Né? No âmbito do direito dos desastres, as indenizações, elas não são necessariamente, estou falando isso no âmbito internacional, né? Elas não são necessariamente a recomposição daquilo que tu está objetivando, porque tu pode ter tido outras formas desta mesma de recomposição, com as políticas públicas macro que foram estabelecidas. Né? No âmbito do direito dos desastres, daqui a pouco as próprias procuradorias, a União já fez, né, já está trabalhando, a AGU já tem algumas ações nesse sentido, nós podemos estar discutindo com os grandes poluidores que causam isso que nós estamos enfrentando aqui. Então, isso significa a gente compreender que há algo mais além daquilo que nós estávamos preparados. Sim. Né? E que este algo mais, ele necessita das outras ciências, né? E das outras compreensões que têm surgido aí para nós podermos levar esses argumentos ao debate e trazer para as políticas públicas concretas no âmbito da administração. Muito bem. Então, vamos agora para o nosso último intervalo e logo voltamos com o bloco final do Procurando o Quê. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste segundo episódio da terceira temporada do podcast Procurando o Quê? A ferramenta de comunicação da ESAPEX. Hoje falamos sobre atuação jurídica em temas ambientais e, para encerrar o nosso episódio, quero convidar a Amanda e Vanessa para projetarem para o futuro. Vanessa, como você imagina a atuação da advocacia pública diante dos desafios ambientais que ainda virão? Nossa, complexo. É. Bom, mas enfim, eu imagino uma advocacia pública que ela trabalhe na perspectiva da prevenção, né? Não acredito que a judicialização dos temas ou a responsabilidade
civil seja o mais importante para as funções que virão, né? Por quê? Né? Porque nós estamos num estágio, para além da questão ambiental, né? Num estágio de uso da inteligência artificial, de uso dos processos, mesmo dos processos de inovação, que acentuam as questões individuais, do meu ponto de vista. Sim. Né? Acentuam os litígios individuais e vão ter uma resposta deste modo. Só que esse tema, ele é um tema que ele necessita de uma resposta difusa, não de uma resposta objetiva, mas de construções de políticas públicas que elas vão para além disso. E também acho que a advocacia pública, ela caminha, assim como a advocacia de um modo geral, não só a pública, ela caminha para um grande modelo, que é esse modelo de trabalhar nos grandes escritórios e nas corporações, né, com profissionais das mais diversas áreas, elegendo pontos estratégicos, e que não é mais o litígio de massa. Né? Eu tenho hoje, nessa nova atividade, por exemplo, trabalhado em temas que são a dupla diligência para as contratações dos empreendimentos. Né? Então, se examina toda uma parte preventiva para eleger o melhor lugar, por exemplo, para um empreendimento se instalar. Né? E isso é uma coisa que vem há bastante tempo, vem em toda, como resultado, né, de todas as políticas de ESG, de integridade, etc. e tal. Então, a dupla diligência, ela vinha muito relacionada à parte contábil, mas entrou muito fortemente agora no ambiental e no urbanístico, porque suspender áreas novas, licenciamentos, etc., estava muito mais oneroso, né, do que fazer um estudo prévio para examinar, olha, dentro da gestão, dentro dos riscos que eu tenho, este é o menor. Né? Eu enxergo o poder público daqui 10 anos fazendo isso mais por excelência, né? Porque hoje nós temos lá a quantidade de colegas que trabalham muito diretamente nas ações litigiosas, né, mas que podem ser substituídos. Agora, esse diálogo, essa concertação, essa verificação das melhores opções, né? Tem indígena, não tem indígena, qual é a APP, qual é a área úmida, é uma coisa que ela é mais ampla, né, do que aquilo que a máquina pode absorver. Então, eu imagino uma advocacia pública cada vez mais especializada. Sim. E no sentido de especializada, aprofundando os temas que trabalha, né? A gente poderia trabalhar aqui também mobilidade, né? Mobilidade é um outro tema que para a cidade está enormemente, infraestrutura verde, né? Infraestrutura verde tem que conhecer profundamente o que aquilo vai significar e como ele vai entrar dentro das estruturas públicas. Muitas vezes o direito atrapalha, né? Eu já, casos que eu atuei, eram casos assim que o conceito jurídico ele atrapalhava. Vou exemplificar aqui. Nos anos 2000, o IPH, que é o Instituto de Pesquisa Hidráulicas aqui do Rio Grande do Sul, da nossa URGS, ele fez um estudo, foi no final dos anos 90, ele fez um estudo enorme para identificar locais para bacia de detenção das águas da chuva na região da cidade aqui do Iguatemi, etc. e tal, em função daqueles fortes alagamentos. Porque nós tínhamos tido a experiência de fazer o conduto forçado, que abriu a cidade toda, um problema enorme, um transtorno, que imagina abriu da Guete até lá na Zona Norte, um horror para todas as áreas, né, de mobilidade e etc. e tal. Então, o IPH começou na linha dos estudos do mundo ocidental, digamos assim, começa a dizer, olha, vocês têm outras formas de trabalhar que não é simplesmente aumentando o tamanho do cano, que o conduto forçado é isso, né, é aumentar
o tamanho do cano. Existem as bacias de contenção, existem as bacias de tensão, já muito nessa linha desses conceitos de infraestrutura verde, de multiuso. Daí vem os advogados, né, ação judicial, Ministério Público, que nós falamos, não, mas não podem fazer uma bacia de detenção embaixo de uma praça, porque ela é uma praça, é um bem inalienável. Bem pouco. E hoje a gente vê que pode e deve, né? Porque os bens públicos, eles são multiusos, né? Se eles são um dos grandes, digamos assim, um dos grandes aprendizados da infraestrutura verde é que ela tem uma função, que ela não vai ter uma função só. O telhado do edifício, ele vai ser também o lugar da horta. Então, ele não é só telhado, mas também, além da horta, ele vai ter o espaço da caminhada e vai ter o espaço para ter a placa solar. Então, todas essas questões são questões multiusos que muitas vezes, a afetação dos bens públicos de uso especial precisam ser revisitadas e também os bens de uso comum do povo precisam ser revisitadas, permitindo, né, essas múltiplas funções. Senão a gente vai cair naquela falácia que eu repeti ali. Essa foi uma ação judicial anos 2000 ali, né? Sim. E assim, e movimento ambientalista também dizendo, não pode, a praça tem que ser praça. Então, a gente precisa ter capacidade, condições técnicas de fazer esse debate e com pessoas que tenham esse suporte, nos deem esse suporte técnico para essa transmissão. Agora, nós vamos enfrentar, possivelmente, a mesma discussão. São Paulo enfrentou isso fortemente quando foi a questão das indenizações para a formação da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, aquilo tudo. Quer dizer, qual é a natureza? Quer dizer, se o fato de ter um gravame esvazia o conteúdo econômico, não esvazia o conteúdo... Se a gente não avançar nesses aspectos e compreender que nós temos hoje, por meio dos serviços ambientais, né, para além daquilo que a gente conhece como direito, né, a gente não vai conseguir contribuir para a evolução dessas discussões na dimensão que precisa, né? E vejo que na administração pública clássica, o advogado público, ele tem isso como tarefa, sobretudo que trabalha na área ambiental e na área urbanística, porque esta é a discussão da sustentabilidade que hoje está se dando em âmbito internacional. Nas COPs, a gente está às vésperas de uma COP, a gente ouve aqui muito falar no Brasil, a nossa pauta, ela fica muito centrada na Amazônia por motivos óbvios, mas nós temos uma pauta das cidades e uma pauta do serviço público e das infraestruturas públicas que é essencial para enfrentar também outros fatores decorrentes do aquecimento global, tal como os modais, né, de transporte, tal como essa questão do uso da terra que foi aqui trazido, né? Então, como que se faz essa discussão se a gente não conhece a base disso? Né? Então, eu enxergo, para quem trabalha com urbanismo e meio ambiente, assim, uma necessidade de trabalhar esses temas conjuntamente, trabalhar bastante a prevenção e trabalhar no âmbito dessa parte da administração que a gente costuma tratar como consultiva, trabalhar integrado, porque a minha resposta no consultivo, ela é diferente se eu boto o pé no barro do que se eu não boto no pé no barro, porque eu vou saber qual é a profundidade daquele barro. Se eu só enxergo o barro à distância, eu não sei o quão profundo ele é. Né? Então, acho que é uma das coisas importantes e que a gente precisa diretamente tratar e também está diretamente relacionada à própria sobrevivência da advocacia pública como função de Estado, porque na outra área, na área do litígio, né, na área judicial, já há muita substituição pela tecnologia. Né? A gente precisa se dar conta, é um processo que já tem ocorrido nos escritórios privados das grandes corporações, a gente também precisa
enxergar, olhar o espelho, digamos também assim, né? E pensar as formas de ampliação desse conhecimento e dessa revisitação aí das funções a serem exercidas. E você, Amanda? Como enxerga esse futuro e os caminhos possíveis para o direito ambiental? Olha, eu teria pouco a acrescentar aí em tudo que a doutora Vanessa falou, de tão concreto e contundente aí. Mas eu acredito que a advocacia pública tem que cada vez mais se modernizar e atuar, como ela falou, transversalmente mesmo, especialmente na consultoria jurídica, no assessoramento direto, né, dos administradores, da administração pública, nos litígios. Eu acho que tem que ser uma atuação. Eu tenho um colega que escreveu um artigo trazendo o conceito de advocacia pública estruturante. O advogado público ele tem que ter uma visão geral, uma visão global, transversal e multidisciplinar, né? Então, acho que só assim a gente vai poder atender as demandas que vierem e estar preparado para fazer uma carpintaria jurídica. O professor Carlos Ari veio dar umas palestras aqui na PGE nos últimos tempos, e ele fala muito disso, de carpintaria jurídica. A gente tem que se reinventar, a gente tem que ser criativo, claro, dentro da legalidade, dentro dos parâmetros legais, mas se a gente ficar muito ali na caixinha, a gente não resolve os problemas do Estado, a gente não resolve os problemas da sociedade, a gente não resolve a política pública, né? Então, eu acho que é isso, é ser arrojado, é pensar fora da caixa, num aspecto, claro, dentro da Constituição, dentro da legalidade, e eu acredito que até essa solução ela é mais constitucional do que uma atuação meramente reativa, uma atuação mecânica, porque ela é um constitucionalismo social, democrático mesmo. Então, eu acho que é isso, é pensar fora da caixa, ser criativo e ter soluções para as demandas que vierem pela frente, porque a inteligência artificial, como a Vanessa disse, está aí, né? Não adianta se pensar no automático, você vai ter que se reinventar frente aos problemas que têm acontecido aí e são dinâmicos, né? Especialmente nessa área. Mas é isso. E eu acho que atuar em outras frentes também, né? Abrir um pouco o olhar aqui, por exemplo, a gente está indo um pouco para a educação ambiental, a gente tem um programa que chama Procurando Saber, eu acho que até vai ser implantado aí no Rio Grande do Sul, tem um protocolo com vocês, que a gente vai nas escolas apresentar o sistema de justiça, né? Os promotores, o que faz o procurador, o juiz, e a gente vai fazer lançar um Procurando Saber Sustentável, que a gente vai nas escolas, vai pegar, nesse programa a gente pega um caso concreto, né, e aí os alunos, um é o promotor, um é o juiz, um é o defensor, e a gente vai começar a fazer isso em áreas ambientalmente sensíveis, com casos concretos ali, do dia a dia dos alunos. Então, a gente vai pegar uma ocupação irregular de manancial, vai pegar uma escola ali naquele lugar. Então, isso é muito colaborar para a educação ambiental também, e eu acho que a gente tem que pensar em outras frentes, né? Não só ali o processo, o cara crachá, eu acho que é isso, é uma atuação para frente, criativa, e é isso. Excelente. Muito obrigada, Amanda e Vanesca, pela presença, pelas reflexões e por nos proporcionarem um debate tão necessário. Foi uma honra tê-las conosco. Encerramos aqui, então, o segundo episódio desta terceira temporada do Procurando o Quê? O podcast da Exapergs. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, sigam a gente no Spotify e nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios. Até a próxima!